Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente continuar aí os conteúdos. Hoje eu vou falar de mais um capítulo sobre o meu livro, Histórias de Cobrança, e eu vou falar de um assunto hoje muito importante para os dias atuais, que tem a ver com tecnologia. Hoje em dia, claro, todo mundo sabe, dificílimo viver sem tecnologia, né? E tecnologia tem várias tecnologias, né? Eu recentemente conversando com um amigo aí meu, um grande amigo meu, que está à frente de uma empresa de um sistema de cobrança, ele estava me contando, dizendo que o principal concorrente dele hoje, na verdade, não é nenhum fornecedor específico, é o próprio Excel, né? Ou seja, tecnologia por tecnologia a gente tem de tudo. O próprio Excel é tecnologia, mas ele tem limites, né? A gente para controlar e principalmente falando de cobrança, para a gente controlar uma base de contas a serem cobradas, muitas vezes o Excel me atende por um período, né? Mas chega uma hora que o meu limite se torna impossível eu ficar convivendo com um Excel para controlar contas em cobranças, né? E aí, o que a gente percebe, né? Quando a gente fala em tecnologia de cobrança, existem várias ferramentas que atendem muitas vezes o completo ou um pedaço, né? E aí é importante eu entender, quando eu estou buscando uma ferramenta, o que eu estou buscando, para que necessidade, na verdade, eu vou precisar dessa ferramenta de cobrança. O que a gente vê no mercado hoje é que a grande maioria das ferramentas, né, ou das necessidades de ferramenta, estão muito ligadas hoje à distribuição de contas para cobrança terceirizada, né? Eu acho que como a gente teve uma mudança muito grande no decorrer do tempo, hoje basicamente qualquer processo de cobrança demanda eu distribuir carga, distribuir e controlar a carga para empresas de cobrança, né? E essa talvez seja uma das maiores demandas, né, de empresas que tem que gerenciar seu processo de cobrança, né? Então, acho que essa é uma das primeiras demandas. E eu, quando falo em tecnologia, né, tem um negócio que eu ouvi há um tempinho atrás, e eu acho que ele é muito importante para que a gente possa começar a pensar em qualquer processo de implantação de tecnologia, que é o seguinte, né? Ao invés de eu, no fundo, falar, bom, eu posso ter chego à conclusão que eu preciso de uma tecnologia melhor, né? E eu acho que chegada a essa conclusão, entendida a necessidade, ok, vamos lá começar a buscar esse processo. E eu vou falar um pouquinho de como é que a gente pode fazer isso de forma estruturada e com toda a governança possível. Mas antes de eu, principalmente, focar já na seleção da tecnologia, de todo o processo que contempla isso, tem uma parte que eu acho que vem muito antecipada e que eu queria colocar para todos que estão me escutando hoje, que é assim, a primeira coisa, ao invés de eu começar um processo envolvendo toda a parte de tecnologia, eu preciso envolver pessoas, né? Porque é difícil a gente imaginar que eu vou implantar uma tecnologia e ela sozinha vai resolver o meu problema, né? Então, o primeiro passo de uma etapa que tem alguns passos importantes é envolver pessoas, né? Então, eu preciso que todas as pessoas que vão futuramente lidar com essa tecnologia entendam a necessidade, elas estejam compradas, né, elas estejam envolvidas no processo de forma a, a entenderem a necessidade, entenderem qual é o papel delas em todo esse processo, né? Não dá para eu primeiro pensar em envolver as ferramentas ou eu já passar por um processo de implantar uma ferramenta sem envolver pessoas, né? Então acho que esse é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto, eu envolvo pessoas, mas eu preciso envolver e mapear
e ter certeza de quais processos a ferramenta vai estar suprindo, né? Eu não posso simplesmente pensar em comprar uma ferramenta porque é moda, é porque agora tudo é digital, porque agora eu não tenho mais ação simplesmente por telefone, eu quero implantar ações digitais com robôs, mas espera aí, que processo que está por trás disso? Aonde essa tecnologia vai ser encaixada? Aonde eu vou estar substituindo? Quais os sistemas eu tenho que integrar? É muito importante que a gente envolva, né, processos. Logo depois de eu envolver pessoas, eu preciso entender que tipo de processos eu vou estar substituindo, né? E a partir daí, ok, vamos lá, vamos em frente, começar a buscar ferramentas, buscar tecnologias, e para fazer tudo isso, né, tem toda uma metodologia que é importante a gente discutir um pouquinho aqui. Eu vou dar dois exemplos, né, que eu vivi na minha carreira e que eu falo no meu livro, né, que foram duas experiências bem distintas, né? A primeira, eu estava numa empresa, numa financeira, ela tinha lá seu sistema próprio, desenvolvido lá há muito tempo, que atendeu até um determinado momento. E isso é importante, né? A gente às vezes tem a cultura de simplesmente dizer que uma coisa não serve, né, e que ela tem que ser substituída, né, mas muitas vezes aquilo foi importante pelo momento que a gente conviveu, por todo o tempo que ele atendeu às necessidades, né, talvez no momento básico, mas que dependendo do nível de evolução que os processos começam a ter, a gente precisa partir para novas ferramentas, né? Então eu convivi numa época, numa financeira, onde a gente tinha um sistema, esse processo estava em crescimento, no momento aí de necessidade de muito mais controle e processos mais estruturados, e a gente tinha um diretor que, não sei se isso foi tão simples quanto passou para nós lá do dia a dia, mas houve uma decisão de escolher uma ferramenta que era a melhor ferramenta do mercado naquele momento. E, poxa, legal, as pessoas tinham lá a caneta na mão, se escolheu uma ferramenta, na verdade foram duas, né, duas ferramentas, um que era um sistema de cobrança, de gestão de cobrança mesmo, e o outro um discador automático, né? E a gente passou a estar envolvido, né? Ok, a gente vai estar passando por um processo onde a gente vai ter a implantação de uma nova ferramenta que vai substituir o sistema X nas seguintes funcionalidades. Depois a gente vai ter a integração com o discador automático, e isso foi feito de uma forma assim profissionalíssima, né? Com pessoas que estavam envolvidas primeiro no discador, depois no sistema. A gente não implantou tudo junto. O que a gente fez na época, que foi bem legal, a gente tinha a ferramenta de cobrança, que era a ferramenta desenvolvida internamente. Então, a gente tinha 3 filiais de cobrança, uma em São Paulo, uma no Rio e uma em Salvador. O que a gente fez? A gente acabou optando para que a filial de São Paulo faria a integração do discador com a ferramenta nativa, a ferramenta inicial. Primeiramente, a gente ia estar fazendo toda a integração, ganhando velocidade, já evoluindo em termos da cultura do discador, e a filial do Rio, por exemplo, estaria sendo a filial piloto para a ferramenta de gestão, o sistema de cobrança em si, né? E depois a gente acabou fazendo a integração do novo sistema com o discador, né? E aí isso foi também na filial de São Paulo que eu fazia a gestão, né? Então, um processo passo a passo, né? É importante a gente entender que quando a gente quer trocar de tecnologia, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente tem muitas vezes que fasear esse processo para que ele permita que a gente erre aos poucos, porque a gente vai ter erros nesse processo. A gente vai cometer deslizes aonde, se a gente implantar tudo de uma vez e virar a chave toda de uma vez, eu tenho um grande risco de repente, não conseguir, inclusive, mapear os erros possíveis que aconteçam, né? Então, eu acho que esse processo foi um primeiro processo que me ensinou bastante coisa,
né? E o segundo foi numa empresa que eu passei, onde a gente chegou à conclusão, depois de todos os ajustes, as modificações de processo, que a gente precisava evoluir para uma ferramenta mais automatizada que desse um ganho no nosso processo de uma forma um pouco mais avançada. E foi aí que a gente começou a montar um processo, e acho que esse foi o primeiro processo que eu, na minha carreira, acabei passando, de uma forma bem legal. O que a gente fez? Né? Várias etapas. A primeira coisa que a gente fez foi desenvolver uma RFP. O que é uma RFP? Né? Em inglês, Request for Proposal, né? Ou seja, uma requisição de uma proposta. Né? Essa RFP, ela tinha algumas etapas. Né? Então, a primeira etapa, a gente construiu dentro de casa todos os requisitos necessários para que a gente pudesse listar o que a gente precisava em termos de sistema. Então, essa RFP teve várias etapas, né, várias partes, onde a gente falava em termos de telecobrança, o que a gente precisa, quais as funcionalidades requeridas para aquele sistema. Em termos de cobrança terceirizada, distribuição, controle de cargas, controle de comissionamento, cada item foi lá mapeado e dito lá o que a gente precisa neste item. Em termos de integrações, em termos de tecnologia, de hardware, de infraestrutura, a gente envolveu nossa área de tecnologia e pediu ajuda para que a gente mapeasse cada um dos itens. E aí a gente formou um documento chamado Matriz de Funcionalidades, que era parte dessa RFP. A partir desse documento pronto, a gente encaminhou isso para a nossa área de compras, que distribuiu para o mercado, para as empresas que estivessem disponíveis a participar desse processo. Né? E a partir daí, como é que foi esse processo? Eu distribuindo a matriz de funcionalidade, a gente pediu que cada empresa pontuasse se ela atendia parcialmente, se ela atendia parcialmente, e aí atendendo parcialmente, qual era o nível de customização a ser feito, né, nesse atendimento parcial, ou se ela atendia plenamente cada uma das linhas dessa matriz de funcionalidades. Né? Isso foi para o mercado, todo um cronograma, olha, você tem um tempo X para responder, aí você vai devolver, a gente vai ter um tempo aqui de entendimento dessas respostas e de pontuação. Né? O primeiro item foi o quê? A partir das respostas que as empresas forneceram, a gente pontuou cada uma dessas empresas, né, para que isso tivesse uma pontuação. Legal, então eu tinha lá 5, 6 empresas, a empresa 1 teve 100 pontos, a empresa 2 teve 98 pontos, enfim, qualquer número, né? E a partir daí a gente passou para uma etapa 2. Qual foi a etapa 2? Legal, ela respondeu que ela faz aquilo lá, mas agora eu quero conhecer a ferramenta e quero ver, né, de uma forma que a gente pudesse comprovar aquilo que foi dito que era feito, como é que era feito. Né? Então, a segunda etapa foi uma etapa onde a gente chamou, e aí nessa etapa a gente pode ter uma opção, se eu tenho lá 5, 10 empresas que preencheram a matriz, eu posso de repente fazer esse processo com todas as empresas, ou eu posso elencar de repente as primeiras colocadas, as 3, 4, sei lá, enfim, dependendo do teu nível de disponibilidade, né, para conhecer as ferramentas, eu posso elencar aí uma quantidade menor de empresas, que as melhores pontuadas, para que a gente vá conhecer efetivamente as ferramentas. E esse processo foi um processo interessante, onde você vai lá olhar e vai falar, legal, você me disse aqui que o item XPTO aqui você atende plenamente, me mostra aí na ferramenta como é que você faz isso. Né? E nesse processo vale discussões, vale outras questões serem levantadas, vale o entendimento de como é que eu operacionalizo, né? Eu posso ter 2 empresas que falaram que atendem plenamente, mas como é que elas me atendem? Uma é uma tela que de repente o próprio usuário de negócios vai lá e parametriza. Outra é uma tela que ele me demanda, por exemplo, a área de tecnologia atender.
tudo isso também era mapeado dentro dessa etapa de conhecimento para que a gente pudesse entender o quão fácil de operacionalizar era aquilo, né? E como eu operacionalizava? Operacionalizava com a área de negócios, com telas drag and drop, ou se eu operacionalizava isso com uma necessidade de envolvimento da minha área de tecnologia, o que acaba muitas vezes dificultando o processo. Legal, passamos isso, eu tinha já uma pontuação do que a empresa respondeu, o que eu efetivamente adequei nesse entendimento, e aí uma etapa 3 era o quê? Era a gente passar a conhecer fornecedores, né? Conhecer empresas que já atuavam com esses sistemas desses fornecedores. E nesse processo, foi um processo bem interessante, porque na época era uma empresa de telecomunicação, tinham lá fornecedores internacionais, e isso fez com que a gente tivesse a oportunidade, inclusive, de ir para 3 países conhecer como é que essas ferramentas estavam implantadas em outras empresas de telecom, né? Como no Brasil ainda a gente estava aí posterior, 2 anos posterior à privatização do sistema Telebrás, né? Então existiam poucas empresas no Brasil, como na verdade a privatização gerou 3 basicamente grandes empresas e mais 2 que faziam a concorrência, né, pela obrigatoriedade do processo da Anatel. A gente tinha poucas empresas no Brasil com ferramentas que estavam disponíveis, e a gente teve a participação de empresas internacionais. Então foi muito legal porque a gente foi conhecer ferramentas em outros países, né? Então a gente teve a oportunidade de ir para Portugal, conhecer uma ferramenta lá em Portugal, né? Uma outra na Inglaterra, onde a gente teve a oportunidade de visitar, inclusive, uma gigante de telecomunicações na época, foi a Vodafone, né? Uma experiência bem legal lá na Inglaterra. E também uma outra experiência interessante nos Estados Unidos, que a gente foi conhecer uma outra ferramenta, né? E essa questão de conhecer ferramentas em outro país é no mínimo interessante, né? E aí não foi neste processo, mas foi num outro processo, isso eu conto no meu livro, onde a empresa, na verdade, fez um outro processo para adquirir uma ferramenta de billing, de faturamento, né? E aí o pessoal foi, por exemplo, eu não me lembro se foi na Suécia, na Noruega, mas enfim, num desses países lá de cima, né, nórdicos, e uma das perguntas que o pessoal estava fazendo na época que eles estavam nessa visita foi: como é que o sistema funciona quando o cliente fica inadimplente? Aí a empresa falou assim: não entendemos a pergunta, como assim o cliente fica inadimplente? Não, quando o cliente deixa de pagar a conta. Não, mas como assim deixa de pagar? Não, quando ele não paga a conta, ele não faz o pagamento da conta, como é que é o sistema, como é que o sistema ele passa a ser operacionalizado? E aí eles falam assim: não, mas espera aí, não entendi, por que o cliente deixaria de pagar? Né? Então, assim, a gente vê situações que são muitas vezes totalmente diferentes da nossa realidade, né? Quer dizer, aqui no Brasil o não pagamento da conta é algo normal para um grande pedaço. Né? Num país desse, mas por que o cliente deixaria de pagar a conta? Né? Aconteceu alguma coisa? Né? Então, enfim, situações muito interessantes, né? Que aí sim, quando a gente foi visitar e ver a parte de cobrança, a gente viu coisas que no Brasil, por exemplo, até hoje a gente não tem. Né? Por exemplo, a gente evoluiu muito também já em termos de pagamento com cartão de crédito, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu vi operações onde o cara paga pelo cartão de débito. Né, fornecendo os dados lá e pronto. Né? É óbvio que tem um nível de segurança, sem dúvida nenhuma, mas coisas que a gente às vezes identifica são totalmente diferentes à nossa realidade do Brasil. Isso foi interessantíssimo, acho que deu uma visão muito legal para a gente, e a gente acabou, a partir disso tudo, né, juntando pontuação que ele respondeu, pontuação que a gente determinou a partir das avaliações, né, dos conhecimentos do dia a dia do sistema e das visitas. E a partir daí, isso tudo, a gente teve lá 2 ou 3 classificados que aí sim vão para um processo de discussão com a área de compras, né, por conta de preço, e é óbvio que aí a gente tem lá a indicação de esta empresa aqui foi a melhor classificada tecnicamente
gostaria que a discussão de preço fosse muito mais acertada com essa empresa. Tem uma etapa que eu não vivenciei nesse processo, mas que, enquanto consultor, a gente viveu numa outra empresa, onde a gente ajudou a estruturar todo esse processo de seleção com RFPs dessa mesma forma, que foi uma POC, ou seja, o que é uma POC? Uma POP, desculpa, uma POC. É uma prova de conceito, né, onde a gente vai fazer exatamente uma avaliação técnica, envolvendo já como se fosse um processo de produção. Nesse caso, nessa empresa, a gente acabou acompanhando isso com 2 empresas que foram selecionadas aí na fase final, e na POC a gente acabou entendendo que, putz, além da empresa que forneceu um preço bom, que a gente tinha uma pontuação, ela atendeu muito bem todas as demandas existentes de integrações, de testes, de produção, né? Porque se nem na POC a empresa atender, como é que vai ser no dia a dia, né? A POC é uma prova de conceito, e eu lembro que uma das empresas que a gente acabou tendo o processo naquele processo de sistemas, cara, teve uma série de problemas, inclusive de atendimento, de disponibilidade de equipe, né? Quer dizer, se então nem na POC o cara consegue dar a equipe disponível para fazer a coisa funcionar, e quando tiver em produção, né? Quando eu comprar, quando a coisa estiver no dia a dia. Então, eu tenho uma outra etapa que também vale a pena a gente discutir num processo desse, que é uma prova de conceito para que a gente possa ter esse processo todo estruturado. Né? E aí, nesse processo, nessa empresa de telecomunicações, aconteceu um negócio muito interessante. Né? Depois da gente tendo gasto todo esse esforço, dado o ok, inclusive, para a empresa, começado a discutir contrato, e aí a gente já estava com tudo isso muito engatilhado, né? Montamos um evento para envolver pessoas, né? Que é aquilo que eu falei no início, não dá para eu só impor a implantação de uma nova ferramenta, né? A gente foi envolver pessoas, discutir o que seria essa implantação, que áreas estariam envolvidas. Fizemos um evento lá fora da empresa, né, num hotel fazenda, um evento bem legal. E aí, no último dia, praticamente no último dia desse evento, eu recebo uma ligação do meu diretor com uma notícia muito agradável, dizendo que o meu projeto tinha sido cancelado por uma decisão interna. Resolveu-se que a gente não ia ter aquele gasto. E por que a gente não ia ter aquele gasto? Porque um dos caras de TI falou o seguinte: não, isso daí eu faço. Essa ferramenta aí não precisa comprar, não. Isso aí eu faço. E aí, quando o cara falou, não, eu faço isso daí, mas minha vida passou a virar um momento de inúmeras complexidades, porque a minha pergunta foi: beleza, você faz, mas quem é que vai especificar todas as funcionalidades? E aí, meu chefe disse: você. Pô, legal, tá bom, mas quem que vai gerenciar a área? Não, você também. Falei, mas peraí, como é que eu vou fazer as duas coisas, né? Eu vou parar para especificar uma ferramenta e eu também vou fazer a gestão do meu dia a dia. E a minha vida passou a ser um pouquinho complexa aí por pelo menos 3 a 4 meses, onde depois de um tempo a gente chegou à conclusão que esse negócio era insustentável, né? O cara que disse que faria, na verdade não tinha condições de fazer. E aí é um ponto, né, que fazer dentro de casa ou comprar uma ferramenta, né? Qual a opção? Hoje eu diria para você o seguinte, né? Se não for algo muito o teu negócio, o teu core business, cara, não vale a pena você desenvolver dentro de casa, né? Por que não vale a pena? Existem muitas vezes ferramentas que para eu buscar e adquirir, eu já ganho know-how, eu ganho inclusive modificações, atualizações, que não são só atualizações para o meu negócio, né? São atualizações que o mercado vai avaliando e vai ganhando à medida que eu vou tendo necessidades, porque a minha necessidade muitas vezes não está só dentro da minha casa, está no mercado. Né? E aí, quando eu tenho uma demanda feita por uma outra empresa, eu já posso ganhar essa atualização, né, quando eu tenho hoje um contrato lá de manutenção com uma empresa de fora, onde já prevê
que atualizações vão ser feitas nesse meu processo. Né? Então é interessante a gente entender que muitas vezes eu até posso ter a boa vontade e a disponibilidade, a disposição de construir dentro de casa. Mas sem dúvida nenhuma o ganho de buscar uma ferramenta de mercado, ela sem dúvida nenhuma ela é muito, muito válida por conta de tudo isso que eu acabei dizendo. Mas aí tem algumas questões, né? E aí a gente acabou voltando atrás novamente, ou seja, voltando para a implantação da ferramenta que a gente tinha escolhido. E aí a gente viveu algumas outras dificuldades, né? A gente tinha uma necessidade de encaixar uma ferramenta de cobrança em todo um processo que já existia aqui e que, na verdade, era um sistema de arrecadação, né? Que, na verdade, fazia funcionalidade de cobrança. Né? E teve toda uma dificuldade de entender aonde ele ia encaixar e quais das funcionalidades iam ser supridas. A gente entendeu e viu, a gente tinha uma demanda por um sistema de cobrança, mas infelizmente a gente começou a entender que a gente escolheu uma ferramenta de cobrança, mas que o módulo de arrecadação ele fazia coisas hoje, naquela época, muito integradas com a ferramenta de cobrança. Então, quando a gente tirasse o módulo de cobrança, a gente ia perder algumas funcionalidades também de arrecadação. E isso deu um trabalho imenso para conseguir encaixar. Né? Por mais que a gente teve todo um processo onde a gente buscou uma ferramenta de cobrança, faltou, infelizmente, um processo que a gente entendesse, ok, o que eu vou substituir no sistema de arrecadação e o que eu vou ficar sem. Né? E aí causou um grande problema, porque o sistema de cobrança que a gente comprou, ele acabou sendo demandado para fazer funcionalidades de arrecadação. Né? Então, quando eu carregava, por exemplo, uma conta em cobrança, eu tinha que fazer a abertura de todos os valores. Valor de telefonia, valor de imposto, valor disso, aquilo, tal. Cara, isso passou a ser um problemaço para o sistema de cobrança, que não era a funcionalidade dele fazer isso. Então, assim, eu acho que tudo na vida a gente tem aprendizados, né? Por isso que é importante, né, a gente entender o que eu estou substituindo, né? O que eu vou ter que integrar, o que eu vou deixar de ter, aonde eu vou encaixar essa nova ferramenta, né? Porque senão eu acabo tendo problemas. Né? Essa foi uma vivência, no mínimo, interessante. Né? E eu participei de outras, onde alguns aprendizados também a gente tira no dia a dia, né? E a gente está sempre aprendendo. Né? E é muito importante que a gente, quando pense em substituir uma ferramenta, se eu fiz uma RFP, eu pedi lá item 1, 2, 3, 4, a hora que eu pedi isso era porque eu cheguei à conclusão que eu precisava de algo diferente daquilo que eu tenho. Então, a hora que eu comprei a ferramenta e a hora que eu for implantar ela, eu tenho que lembrar a RFP lá atrás que eu usei. Né? Porque senão eu vou querer implantar o que aqui? Eu vou querer implantar algo que eu já tenho. E aí eu vejo muitas vezes informações ou avaliações de ferramentas que estão no mercado de forma muito equivocada. Um dia eu estava em um cliente, e aí, na verdade, não era nenhum cliente, era um processo de prospecção que a gente estava conversando. E aí ele falou para mim, eu tenho o sistema X. Mas o sistema X, ele é bom, mas o problema é que ele não faz renegociação de dívidas. E aí eu conheci a ferramenta, eu falei, opa, como assim não faz renegociação de dívida? Não, ele não faz a renegociação de dívida como eu faço. E aí eu fiz aquela pergunta, mas como é que você faz? E o cara me disse, não, eu faço assim, 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 assado. Eu falei, mas por que você faz assim? E aí o cara, porque eu sempre fiz assim. Eu falei, mas você sabe que dá para fazer de uma outra forma? Olha só, esse sistema que você acabou de me dizer faz assim, assim, assado. Eu falei, mas assim não me atende. Eu falei, não, mas por que não te atende? Não, porque eu faço de outro jeito. Não, mas peraí, vamos lá de novo. Por que você faz de outro jeito? E aí tem um negócio que eu aprendi que chama Síndrome da Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, né? Vai ser sempre assim, eu nasci assim. Enfim, não precisa ser assim.
Eu preciso entender qual é a minha real necessidade. Por que eu faço assim? Porque eu sempre fiz, mas espera aí, tem uma forma de fazer diferente? Então eu tenho que aproveitar e fazer diferente. Né? Então não adianta eu querer buscar uma ferramenta totalmente nova e na hora de implantar, implantar aquilo que eu faço dentro de casa e que eu sempre fiz assim. Gente, tem muita coisa interessante lá no meu livro falando nesse capítulo que eu falo de tecnologia. Eu deixei alguns pontos aqui como pontos importantíssimos que a gente não pode esquecer quando a gente está buscando ou em vias de implantar uma nova tecnologia. São alguns pontinhos, então eu preciso aqui, quero elencar com vocês. Primeiro, eu preciso saber o que eu quero efetivamente. Né? Eu não posso querer só porque é moda, só porque todo mundo está implantando. Eu preciso saber se eu preciso e se eu necessito disso daqui de verdade e se isso vai me acrescentar algo de diferente. Eu preciso entender o que eu vou implantar e onde eu vou implantar, né? Para não ter o problema que eu citei lá no processo de cobrança e arrecadação. Eu tenho que avaliar quais integrações eu vou ter e como é que eu vou fazer essas integrações. Hoje em dia está muito na moda integrações por API e eu entendo que é hoje um processo muito simples de se fazer. Né? Então, sem trocas de arquivo, com integrações online, real-time, web service, enfim, o que eu vou ter nesse processo todo? Eu tenho que acompanhar essa implantação, eu tenho que ter uma equipe de negócios que vá lá e vá fazer esse negócio acontecer da forma como tem que ser, de forma correta. Eu tenho que viver o pós-implantação. Eu implantei, como é que é meu dia a dia? Né? Eu não preciso implantar a tecnologia da NASA num primeiro momento. Faço o básico, implanto um pedaço, começo com estratégias básicas e depois eu vou fazendo a otimização desse negócio. Né? Eu tenho que aí tem muito a ver com aquilo que eu comecei esse vídeo. Eu tenho que acreditar e eu tenho que fazer com que todas as pessoas envolvidas acreditem também nesse processo. E acima de tudo, ter um líder, eu ter alguém que vai ser o cara, que vai ser a referência desse projeto. Né? E que tem que ser um cara que fale com a área de negócios de uma forma muito de perto, muito próximo, que entenda as necessidades da área de negócio. Né? Implantar a tecnologia é algo, não é simples, é algo muitas vezes necessário e é algo que muitas e por muitas vezes eu vejo sendo feito de forma errada. Uma das coisas que eu acho mais importante e que muitas vezes isso fica de fora. Né? A gente já viveu isso muito, e aí eu sou suspeito para dizer, mas eu não diria isso de maneira nenhuma para vender alguma atividade, né? Mas é a questão da consultoria. Né? Muitas vezes você busca uma ferramenta e aí a própria empresa de software ela te fala o seguinte: olha, vamos colocar uma consultoria aqui de negócios para te ajudar a implantar. Aí você olha o preço lá do negócio e fala assim: não, vamos comprar só o software? Não vamos gastar com consultoria não, porque isso daqui eu sei fazer. E aí muitas vezes eu até sei fazer, mas eu no momento da implantação eu não consegui envolver a minha equipe, porque eu tenho que tocar meu dia a dia. Né? O bumbo tem que ser tocado lá no dia a dia. E eu não consegui estar próximo, não consegui dar as referências que eu preciso ter em termos de negócio. E nessa hora eu implanto o Frankenstein. Eu implanto ferramentas que muitas vezes tinham total capacidade de me atender na plenitude que eu precisaria, mas faltou uma visão de negócio que eu acabei querendo economizar. Então, de novo, pessoal, para implantar tecnologia, não é só escolher a tecnologia, é estar junto do momento de implantação, é contar com o know-how da área de negócios e muitas vezes, se preciso, e muitas vezes é preciso, contar com uma consultoria de negócios para ajudar a implantar a plenitude daquela ferramenta, aquilo que ela tem de melhor. Beleza? Esse foi mais um Tabelando com Tambellini. Não deixe de curtir o canal.
faça seu comentário, tabele comigo, me peça novos vídeos, novos assuntos e a gente vai assim agregando conteúdo no seu dia a dia. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.